versículos de 35 ao 41. Vou ler na versão Nova Almeida atualizada, e diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mensagem da noite: Jesus está no barco. Vamos lá? Mensagem da noite: Jesus está no barco. Veja bem, essa passagem é uma das passagens mais conhecidas que a Bíblia tem como histórias, porque narra a história em que Jesus levou os seus discípulos a atravessarem um determinado local. A Bíblia aqui pontua como mar, mas os estudiosos acreditam firmemente que na verdade era uma grande lagoa, um grande rio, e nesse aspecto era uma grande lagoa que tinha uma proporção como se fosse um verdadeiro mar. O fato é que, de alguma maneira, já em determinado período da noite, eles acabaram passando por uma grande tempestade. Eu me lembro que muitos anos atrás, na minha lua de mel, casei com Mona Lisa e nós decidimos ir para uma ilha. Nós tínhamos pessoas que tinham uma casa numa ilha, então nós fomos fazer a nossa lua de mel tão romântica numa ilha. E eu me recordo que quando nós fomos ali para o porto de Angra dos Reis, o barco no domingo não pôde atravessar para a ilha porque o mar estava muito bravio. Então nós ficamos no hotel perto ali mesmo, e no outro dia o desejo era tão grande de ir para a ilha que o barco ia sair 11 horas da manhã, mas 8 horas estávamos no porto esperando. No final o barco saiu 1 hora, mas mesmo assim estávamos com uma fé incrível que íamos viver um momento extraordinário. O barco era conduzido por um dos maiores e melhores marinheiros que fazem essa transição, Angra dos Reis, Ilha Grande. E eu me recordo que, passado já alguns quilômetros da areia, chegou o momento do mar em que o vento começou a soprar com muita força. E o barco, antes que estava na estabilidade, ele começou a subir as ondas e depois descer as ondas. Subia as ondas e depois descia as ondas. E aí a coisa ficou tão grave, que até os moradores da ilha começaram a se amarrar nos barcos. E eu achando tudo aquilo engraçado, bobão da vida, jovenzinho, acreditando que tudo vai dar certo. E não tinha ideia do perigo que a gente estava passando, mas Mona Lisa já tinha ideia. E Mona Lisa começou: Jesus Nazareno, logo na minha lua de mel, Jesus. E ela ficou desesperada e se jogou no chão. Um cara de gente também se jogando no chão, porque aquelas ondas que antes iam subir e desciam, começaram a ficar grandes, isso no alto mar. Então o barco, ele literalmente quase que bicava assim, e do nada ele caía assim, uma velocidade, e a água entrava no barco. Passou aquele momento, graças a Deus chegamos na ilha, e aí o marinheiro, o condutor do barco, ele falou assim, eu perguntei o que aconteceu, ele falou: isso aqui é o que nós chamamos de sudoeste.
seria bom a gente não ter pego, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar. Poderia, olha só, um homem experiente, ele chegou a falar assim: poderíamos não ter chegado. O sudoeste é a junção de um vento que bate no alto mar e que faz até o pescador, até o marinheiro temer. Veja bem, a realidade de Jesus, digo eu, não a palavra, mas tudo indica que, de alguma maneira, eles pegaram o sudoeste da vida. Porque todos, ou melhor, a maioria dos discípulos que ali estavam naquele barco, como ofício, eles eram marinheiros, pescadores, corrigindo, pescadores, eram pessoas que conheciam do mar, eram pessoas que conheciam das variações do tempo, mas mesmo assim, naquele momento, a Bíblia diz que eles temeram pela vida deles, eles tiveram medo, porque aquilo que eles estavam vivendo estava além das possibilidades deles. O vento chegou à noite, tirando qualquer sinal de direcionamento para eles. Pode ser que naquele tempo eles também se direcionassem pelos astros naturais, mas se tinha vento, posso imaginar que tinha tempestade, posso imaginar que tinham nuvens e talvez eles estavam perdidos no alto mar. Então, estando no alto mar, com o vento batendo, com a água entrando e sem destino, trouxe desespero ao coração daqueles homens, ao ponto deles irem até Jesus e acordá-lo. Primeira verdade que enxergo nesse texto: há momentos em que nós, por mais que sejamos especialistas, nos encontraremos sem direção. Não tem jeito. Isso acontece com todo mundo, acontece com as melhores famílias, acontece com os melhores planejadores, acontece com os maiores empreendedores, acontece com os melhores funcionários, acontece com o melhor pai, acontece com a melhor mãe, acontece com todos nós. Há momentos em que parece que nós estamos sem direção. Olhamos para o céu tentando buscar uma linha de raciocínio, de um ponto em que nós possamos nos direcionar, e simplesmente não existe. Dá desespero mesmo, dá angústia mesmo. Mas tem algumas coisas que falam muito forte aos nossos corações. Em segundo lugar, mesmo que nós estejamos sem direção, nós precisamos ter quem nós podemos recorrer. Vocês entendem isso aqui comigo? Esses marinheiros, esses pescadores, esses discípulos, por mais que eles estivessem sem direção, eles tinham quem poderiam recorrer. Eles tinham quem recorrer. O ser humano precisa de um local em que eles possam segurar e se manterem firmes. A ansiedade às vezes tenta dominar o meu coração, ela tenta, mas eu falo com ela que ela não tem lugar na minha vida. Eu falo assim: sai intrometida, sai daqui, zica do inferno. Esse corpinho bonitinho não te pertence, só pertence a Mona Lisa, aleluia. Sai daqui, sai da minha mente. Mas ela tenta às vezes bater a porta no nosso coração. Meu coração, pelo menos, ela tenta. E eu me lembro que uma das viagens de avião pela empresa, teve um dia que a gente voltou do Espírito Santo à noite. E nós tivemos que ir para São Paulo, e de São Paulo vir para o Rio, porque não estava com voo direto para o Rio. Tão pertinho, mas não tinha. Então nós fomos lá para São Paulo. Aí de São Paulo fomos para Guarulhos, e de Guarulhos fizemos para o Rio. E nesse dia, infelizmente, a gente pegou uma chuva à noite. E
e sentia no avião como se tivesse alguma mão batendo, dando soco do lado de fora para entrar assim no avião. E aí o piloto falou, olha, vamos passar por uma certa estabilidade, mas vai passar, são nuvens, curto período. Mas imagine alguém que está dentro do avião, que a ansiedade já tentando entrar, o vento batendo. Meus irmãos, que luta. Eu saí de lá com um estado de nervo tão grande que naquele dia eu não consegui dormir. Quem é assim, quando fica muito agitado? Você está cansado, mas corpo não vai, filho. Não adianta. Você vai deitar, vai ficar em pé e não vai. Aí eu estou aprendendo a tomar chazinho, estou ficando homem chique agora, vou lá e camomila, aí jogo 2 cidreiras para dar aquele impacto. Mas às vezes não funciona assim, mas vou lá e fico de boa, vou orar, e vou louvar, e fico quietinho, para ver se o corpo vai desligando. Mas nesse dia eu não dormi. Aí, ano passado, nós fomos a Curitiba numa viagem ministerial para conhecer Alcance, Curitiba. Aí fomos de avião de novo. E Mona Lisa é daquelas mulheres que falam assim, Diego, eu vou dormir. E ela falar que vai dormir, não é que daqui a meia hora, 1 hora ela vai dormir. É assim, vou dormir. Você vira para um lado, quando você está olhando, ela já está assim. Quando fala, vou dormir, ponto, acabou. Eu não tenho crise com ela. Eu falo assim, meu Deus, ela dorme tão rápido. Mas dessa vez, quando ela dormiu, eu fiquei assim na minha cadeira e o homem da frente ouvindo. Eu falei, Jesus, a minha vida é do Senhor. O Senhor sabe que essa ansiedade está tentando tomar minha mente aqui, meu coração. Mas eu não aceito esse negócio na minha vida. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos a melhor viagem de todos os tempos. Aí o homem que estava na cadeira da frente balançou a cabeça assim. Eu falei, então não é só eu que estou nesse pior. É só a gente que está nesse BO aqui não. E sabe, meus irmãos, eu tive a melhor viagem, tanto ida quanto volta. Mas sabe o que me fez ter essa boa viagem? Foi algo que eu falei no meio dessa oração. Falei, Senhor, o céu me mostra que eu não estou no controle de nada. Meu pavor no alto é justamente isso. Que na minha mente é, se acontecer alguma coisa, eu não tenho onde segurar. Esse é meu pavor. E nesse dia eu falei, Senhor, Tu és a minha âncora. Eu preciso segurar em Ti. Nós temos que ter a quem recorrer quando nos faltar o direcionamento. Termino esse ponto para ir para o último. De novo, história de avião. Descendo em Caxias do Sul, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás. Lá o aeroporto é pequeno, curto demais. Dizem que é até em proporção menor do que o Santos Dumont. Então, quando a gente desceu Caxias do Sul, o aeroporto, por causa das chuvas lá da Porto Alegre, o aeroporto de Porto Alegre está fechado. Então, até quem ia para Porto Alegre tinha que ir para Caxias do Sul, e de Caxias do Sul pegar um ônibus para lá, para Porto Alegre. Quem ia para Gramado, Caxias do Sul para Gramado, 60 quilômetros, para Porto Alegre, acho que 30 e pouco. Ou seja, tinha que ir para ali. Mas na hora que a gente estava descendo, eu tive uma das piores experiências no avião. E não só fui eu, estava com um gaúcho grandão do meu lado. E aí, quando o avião estava descendo, do nada o avião arremeteu. Eu já estava vendo assim, eu estava na janela, eu estava vendo já a pista. Mas na medida que ele desceu, ele do nada acelerou. Será que não sei se acelerar, ele deu força lá no motor. E ele, quando vai descer, ele desliga o motor, né? Ele vai só ali treinando.
E do nada eu já vendo a pista assim, era como se eu pulasse da janela, ia me arrebentar todo, mas estava na pista. Mas, meus irmãos, do nada, ele deu uma acelerada naquele negócio. O avião fez assim, vum! E olha, tinha uma comunidade na frente assim, eu vi como se as casas fossem bater assim na roda do avião, assim. E aí o gaúcho que estava do lado falou assim, como a gente fala mesmo? Tchê! Jesus, que poder! Eu falei, sou ele mesmo, varão. Ele, o que aconteceu? Eu também não sei. Eu sei, quase a gente foi encontrar com Jesus agora. Porque esse negócio, eu vi ali o céu aberto. E aí depois, ao pousarmos o avião, o piloto falou, me perdoe, população, nós pegamos um vento de cauda. E segundo que eles pontuam, que quando eles perdem a cauda, o avião perde a estabilidade. Se ele tentar pousar, ele pode não conseguir frear o que deve, e aí a probabilidade de acidente é enorme. Então é mais fácil ele arremeter e pegar um outro caminho contra o vento para ele conseguir pousar. Todos nós passamos por essas coisas na nossa vida no dia a dia. Às vezes é um vento, às vezes é uma ansiedade que bate o coração, às vezes é uma tristeza que assalta a nossa alma, às vezes é a água, a tempestade que está ali tentando afundar o nosso barco. Mas se nós olharmos só para as nossas possibilidades, nós sucumbiremos. Mas quando nós olhamos para Jesus é diferente. Nós precisamos ter a quem recorrermos. Se nós ficarmos só o quanto somos bons, nós não iremos suportar os embates da vida. Terceiro e último, Jesus está no barco. Ele está no barco. O lindo dessa história é que uma das poucas vezes pontua Jesus dormindo. E Jesus estava dormindo ali. E os discípulos ficaram desesperados. E Jesus estava dormindo. E eles acordaram Jesus. E Jesus, ao acordar, vendo aquela situação, deu ordens. E a Bíblia diz que o vento e a tempestade, o vento se acalmou, a tempestade se acalmou. Ambos se acalmaram. Mas Jesus olhou para eles e perguntou, por que ainda tens medo? Era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, por que vocês não agiram? Por que vocês não deram a palavra necessária? É bem verdade que Jesus ali estava ensinando os discípulos a tomarem as atitudes certas, nos momentos certos. Existem tempestades que nós vivemos, que nós temos que tomar atitudes. Neste caso, julgo eu, que os discípulos fizeram certo, procuraram Jesus, acordaram Jesus, pediram para Jesus acalmar a tempestade, mas era de alguma maneira, é como se Jesus estivesse dizendo para eles, mas essa fé já é uma realidade no seu coração. Vocês precisam dar ordens às tempestades que se levantam contra vocês. Você já tem autoridade para isso, você já tem a palavra para isso, você já tem o exemplo para isso. Jesus está no barco, pontua que a qualquer momento poderemos viver um milagre, mas que esse milagre pode vir de uma ação vinda da nossa parte, ou uma ação vinda direta da parte do Senhor. Nessa passagem bíblica, o milagre veio da parte do Senhor, mas Jesus coloca assim para eles, por que vocês não falaram? Por que vocês estavam com medo? Um autor muito conhecido, chamado Reverendo Hernandes Lopes, ele diz o seguinte, quando Jesus aponta o caminho, ele garante, quando Jesus aponta o caminho, ele garante a nossa chegada.
Jesus estava no barco. O fato de Jesus estar no barco tinha que, em vez de trazer pavor para eles, tinha que trazer segurança. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está no barco da sua vida. Jesus está no barco do seu negócio, no barco do seu trabalho, no barco das suas emoções, no barco do seu relacionamento. Hoje podemos acordá-lo e falar: Senhor, apenas uma força de expressão, ou a tempestade, e pode ser que o Senhor fale: eu vou acalmar, mas eu quero ver também fé no seu coração e não medo. Eu quero ver fé no seu coração. Eu quero que você se levante com força, com autoridade, com graça, e você entenda que essas circunstâncias também que você está passando não tem a ver apenas por um clamor, tem a ver também por uma atitude. É necessário tomar uma atitude. Fique sobre os teus pés. Deus tem me levado muito para essa questão de fé, andar por fé e não por vista. E todos os dias eu reflito em alguma passagem bíblica que aponta para isso. Fé, fé, fé. Eu preciso andar por fé e não por vista. Eu não posso ser enganado pelos sentimentos que às vezes tentam brotar no meu coração. Eu preciso ser direcionado pela palavra que o Senhor já me deu. E essa palavra que tem que me impulsionar todos os dias, tem que me alimentar todos os dias, tem que me motivar todos os dias. Nem sempre os dias são bons, mas todos os dias podemos confiar que Jesus está proporcionando-nos o melhor para aquele dia. Você veio nessa quarta aqui para receber essa palavra. É claro que Jesus quer acalmar aquele mar, mas o que Jesus queria ver no coração dos discípulos não era medo, e sim fé. Jesus está no barco, aponta para isso. Ele quer ver fé em nosso coração e não medo. Ele quer ver fé, ainda que seja pequena. Às vezes eu me encontro e falo como aquele discípulo: Jesus, aumenta a minha fé, porque ela está pequenininha. Mas tem alguma coisa já. Pior é quando não tem nada de fé. Pode ser pequena, mas a Bíblia diz que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dirá: monte, sai desse lugar e vai para o outro lado, e assim acontecerá. Evidentemente que ali o que Jesus está dizendo é: não tem uma fé grande ou uma fé pequena, basta ter fé. Porque se tem a fé, aquilo ali vai tomando a sua mente e o seu coração, e você vai andando na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Entrega as suas circunstâncias ao Senhor, entrega o seu coração ao Senhor, entrega a sua saúde ao Senhor, entrega o seu relacionamento ao Senhor, entrega as suas causas ao Senhor. Por mais que pareçam difíceis, entregue ao Senhor, entregue a sua família, os seus filhos, entregue os seus parentes ao Senhor nesta noite. Os homens não podem fazer, mas Deus pode. Os homens não podem realizar, mas Deus pode. Jesus está no barco. E a conclusão dessa mensagem é: a Bíblia diz que depois tudo se acalmou. Você quer orar comigo hoje? Vamos cantar um pouquinho só dessa canção, e no meio dela, à medida que for cantando, você pode vir aqui já para o altar, se você está nesse propósito de oração. E à medida que eles forem cantando, pode vir para